Queridos, paz do Senhor, louvamos ao nosso Deus pelo privilégio de estarmos aqui, mais uma vez, para adorar ao nosso Deus. Eu queria que você se pusesse de pé, em nome de Jesus, e abrisse a palavra de Deus, no livro do profeta Amós. Livro do profeta Amós, capítulo 4. Nós estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 13. E em seguida estaremos lendo o capítulo 2 do mesmo livro, versículos de 6 a 8. 4 a partir do primeiro versículo, diz assim o texto: Ouve esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estás no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados, que dizeis a seus senhores, dai cá e bebamos. Jurou o Senhor Jeová pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis e a vossos descendentes com anzóis de pesca, e saireis pelas brechas, uma após outra, e vos lançareis para Hermon, disse o Senhor. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e oferecei sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai sacrifícios voluntários, e publicai-os, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Jeová. Por isso, também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa, e fiz chover sobre uma cidade, e sobre outra cidade não fiz chover. Sobre um campo choveu, mas o outro sobre o qual não choveu se secou. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com queimadura e com ferrugem. A multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras foi comida pela locusta. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei à espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o fedor dos vossos exércitos fiz subir ao vosso nariz. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque é ele o que forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, o Deus dos exércitos é o seu nome. Capítulo 2 do mesmo livro, versículos de 6 a 8. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos.
suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres. Eles pervertem o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entram a mesma moça para profanarem o meu santo nome, e se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa de seus deuses bebem o vinho dos que tinham multado. Antes de sentar, repita comigo: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Só as vozes femininas. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Só as vozes potentes masculinas. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Irmãos, nós nos preparamos para tantas coisas. Nos preparamos para termos uma condição social melhor. Nos preparamos para ter uma formação. Nos preparamos para adquirir um bem. Nos preparamos para casar. Assim deve ser, não é? Preparação para tudo. Nos preparamos para inúmeras coisas na nossa vida. Mas o texto fala ao nosso coração nessa noite: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Preparamos-nos para inúmeras coisas na vida, mas e para se encontrar com o Senhor, nós também, especialmente, principalmente, nós precisamos estar preparados. E por que precisamos dessa preparação, irmãos? Porque Ele voltará no momento em que nós não esperamos. Aliás, melhorando, em que nós não sabemos. Porque devemos sim estarmos prontos, preparados e esperando a volta do Senhor, seja quando ela for. Até porque, ou Ele voltará para nos encontrar, ou antes disso, poderemos ser chamados por Ele. E de uma ou de outra forma, nós precisamos estar preparados. E esse texto, queridos, que nós lemos, esse livro em si, para a gente entender esse contexto, nós precisaríamos ler todo o livro do profeta Amós. Mas se nós lermos o versículo 3, nós vamos perceber que o Senhor está falando, capítulo 2, capítulo 3, o Senhor está falando, indicando para o povo, mostrando ao povo que virá um castigo, virá uma dificuldade, porque aquele povo de Deus não está andando de acordo com a vontade do Senhor. Aqueles que deveriam cuidar dos pobres estão oprimindo os pobres. Aqueles que deveriam levarem o povo à adoração, a adorar o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, a serem fiel unicamente a Deus, estão agora levando o povo a adorar outros deuses, estão profanando o nome do Senhor. E Deus agora está mostrando ao povo, Deus levanta o profeta Amós para mostrar que o povo está andando na direção errada. Amós, que na verdade não era um profeta de ofício, ou seja, aquele profeta que vivia exclusivamente para
profetizar. Não, Amós era um pastor, era um cuidador de ovelhas, era um cuidador de sicômoros, de figos. Era um homem do campo, era um homem simples, mas o Senhor, lá em Judá, mas o Senhor em Tecoa, mas o Senhor chama o profeta Amós de lá e traz para Israel para profetizar. O nome Amós significa carregador de fardos. Por quê? Porque a mensagem que ele traz, irmãos, era uma mensagem dura, era uma mensagem difícil, porque imaginem um homem simples, um homem do campo, ter que vir para um reino, falar com as autoridades, com os maiorais, e dizer que eles estão andando na direção errada, da maneira errada. E pior, que viria por isso um castigo. Mas obedientemente Amós profetiza. Amós faz a vontade do Senhor. E já falando do capítulo 4, o Senhor mostra, irmãos, quantas tentativas fez para trazer o povo de volta a si, para trazer o povo de volta a adorá-lo, para trazer o povo de volta à fidelidade do Senhor, para que o povo se arrependesse. E ele vai nessa sequência do capítulo 4 falando exatamente isso. Quando ele fala vacas de Bazã, está simbolizando as mulheres, porque Bazã era um local onde havia vacas gordas, onde havia um pasto bom. E ele está comparando, simbolizando isso com as mulheres das autoridades, que faziam, influenciavam os seus maridos a oprimirem o pobre, para que assim elas tivessem mais bens e materialmente. Era um dos grandes pecados, eram dois principais dentre outros. Era o materialismo, quanto mais tem, mais quer, e não importa qual o meio para conseguir, mas tem que conseguir ter cada vez mais, ainda que humilhe alguém, que oprima o pobre, que tire dos menos favorecidos. E a idolatria, o profanar do nome do Senhor, o distanciamento do Senhor e a adoração a outros deuses. Porque pior, irmãos, do que se distanciar do Deus verdadeiro é adorar falsos deuses. E ele começa a falar exatamente isso. E o Senhor diz que elas serão levadas, aquele povo, serão levados como anzóis. Isto está se referindo a um cativeiro que viria. Saireis pelas brechas, uma após outras. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal, e multiplicai as transgressões. Betel e Gilgal eram duas cidades, dois locais importantíssimos para Israel. Betel, fala lá em Gênesis 28, 19, o local onde depois de Jacó acordar daquele sono, ele tem aquela visão, e quando ele acorda, ele diz verdadeiramente: este não é outro lugar, senão a casa de Deus, a porta dos céus. E aquele lugar se chamava Betel. E ali Jacó ergueu um altar e adorou ao Senhor. E isso ficou para a história do povo de Israel. E Gilgal, o local onde Josué adorou após passar o Jordão a pés enxutos, guiando o povo. Quando chega do outro lado, em Gilgal, ele adora, ele ergue um altar e adora o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso. Mas nesses locais, nessa época, nesse contexto de Amós, o que é que está acontecendo? Estão levantando altares para deuses estranhos, estão adorando a deuses estranhos, estão profanando o nome do Senhor. E por isso o Senhor diz: virá o castigo. Cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Oferecei sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai sacrifícios voluntários, publicai-os, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor. Ou seja, o povo não adorava a Deus porque Deus era digno. Eles achavam que o Senhor era digno. Eles adoravam com o fim de mostrarem
que estavam fazendo. É como aquele publicano que está lá e ele: ah, Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Então era mais ou menos isso que esse povo estava fazendo. Nos lugares que deveriam adorar o Deus poderoso, estão adorando outros deuses, estão oferecendo sacrifícios. Mas, irmãos, é interessante que eu posso cantar aqui, eu posso louvar a Deus, eu posso fazer qualquer coisa para o Senhor, e os irmãos acharem que eu estou fazendo para a glória dele. Mas sabe quem conhece o nosso coração? O Deus Todo-Poderoso. A palavra diz que Ele nos sonda e Ele nos conhece. Ele sabe o que está no nosso íntimo. Ele sabe se eu estou aqui cantando realmente para a glória, para exaltar o nome do Senhor, ou se eu quero mostrar que de repente faço melhor, prego melhor ou qualquer coisa parecida. Não, quando chegamos neste lugar ou em qualquer outro, devemos adorá-lo, porque Ele é todo poderoso, porque Ele é Senhor, porque Ele tirou a nossa vida da escravidão, das garras do diabo, e por isso Ele é digno de toda honra e todo louvor. Louvado seja o nome de Jesus. E o texto continua: por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades. Limpeza de dentes aqui não é levar para o melhor odontologista, para dar aquele brilho, clareamento, não. Limpeza de dentes aqui significa fome. Porque os dentes estavam limpos, porque eles não tinham pão, eles não tinham com o que se alimentar. Por quê? Porque o Senhor estava retendo, irmãos, para ver se eles despertavam. Porque há momentos na nossa vida que a gente só corre para os pés de Jesus quando a coisa está difícil. Mas se você me perguntar e está errado, eu diria que não. Por quê? Porque as situações que acontecem na nossa vida, muitas vezes é um plano do Senhor, é uma ação divina para nos trazer para si. Talvez alguém aqui esteja passando por um momento difícil. Saiba, é o Senhor querendo trazê-lo para Ele. É o Senhor querendo mudar a tua história. É o Senhor querendo transformar a tua vida. É o Senhor querendo que você seja dele. Algumas pessoas dizem: eu não vou a Jesus nesse momento, porque se eu for, vão dizer que foi por isso, porque eu estou passando isso, aquilo outro. Não olhe dessa maneira, porque as situações difíceis são oportunidades que o Senhor providencia para que nós nos acheguemos a Ele. Falta de pão em todos os vossos lugares, contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa, faltando 3 meses para a colheita, não tinha mais chuva. E consequentemente, se não tem chuva, não tem fruto. Não tinha água para se saciarem. Tinham que ir de cidade em cidade, procurando água, não encontravam. Mas mesmo assim, coração duro, não vos convertestes a mim. Feri-vos com queimadura, com ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas, das vossas figueiras, das vossas oliveiras, foi comida pela locusta, ou seja, pelos gafanhotos. Mas mesmo assim, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Enviei a peste, a maneira do Egito, os vossos jovens matei a espada, os vossos cavalos deixei levar preso, o fedor dos exércitos fez subir ao vosso nariz. Contudo, não vos convertestes a mim. Povo duro, irmãos. É o que nós vemos nos nossos dias. O Senhor acochando tudo, mostrando que o Senhor Jesus está voltando. As pessoas
preferem ver as famílias se acabarem, preferem serem destruídas, mas através dos vícios e de tantas coisas, tantos males que o diabo faz, mas não querem vir a Cristo. Misericórdia. Subverti alguns dentre vós como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra. Subverter é destruir, é aniquilar. Foi o que o Senhor fez em Sodoma e Gomorra. E assim Ele fez com Israel, com alguns de Israel. Mas mesmo assim, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. E aí Ele conclui: portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isto te farei, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. O Senhor, irmãos, Ele alerta o seu povo. O Senhor alerta o seu povo. O Senhor mostra que o caminho está errado. O Senhor mostra que o povo está se desviando. O Senhor mostra que o povo está andando de uma maneira que desagrada ao Senhor. Mas o povo com o coração duro, aí o Senhor diz: se preparem. O Senhor avisa. Mas sabe o que eu acho extraordinário no nosso Deus? É que se o povo se arrepender, aquele mal não acontece, porque o Senhor perdoa. Como perdoou a mim e a tantos que aqui estão. Ele é poderoso. Ele é um Deus perdoador. E eu quero me basear, queridos, porque esse texto, embora, claro, a gente use para pregar, para falar sobre escatologia, sobre a volta do Senhor, mas esse texto está falando, quando a gente vai estudar, a gente vê que está falando de um cativeiro que o povo de Israel iria passar e coisa e tal. Mas claro, independente disso, nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra. Tudo nos mostra, tem um hino que diz isso, né? Tudo nos mostra que o fim está próximo, eu sei. Tudo nos mostra, irmãos, guerras, tantas coisas, a gente vê coisas absurdas acontecerem, que às vezes alguém se alarma: meu Deus, como isso acontece? Se você lê a palavra, você sabe que isto são prenúncios que o Senhor Jesus está voltando. E nós vamos ver sim, por quê? Porque o apóstolo Paulo diz que nos últimos dias os homens seriam orgulhosos, amantes de si mesmo, odiariam os pais e por aí vai. Então, as coisas que acontecerem, claro, humanamente pode nos alarmar, mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente entende que isso é um motivo de nós estarmos nos aproximando mais do Senhor, nos preparando mais para a volta dele, para o encontro com ele, porque ele vem. João 14 diz exatamente isso: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele foi preparar lugar, mas cabe a mim, cabe a você, cabe à igreja do Senhor estar preparada para se encontrar com o nosso Deus. Alguém diz assim, irmãos: não é tempo de brincar de ser crente. Eu pergunto: e quando é que foi? Nunca foi. Ou servimos a Deus, ou não servimos. Ou glorificamos a Deus, ou não. Da mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Ou é ou não é. Eu não posso ser crente aqui e no trabalho alguém dizer: isso é crente nada.
Eu não posso ser crente aqui e lá na escola misturar com aqueles que não querem nada com Deus. E por aí vai, irmãos. Sabe qual é o lugar? Ser crente aqui dentro é maravilhoso. Mas o teste é lá fora. É lá na escola. É lá na faculdade. É lá no trabalho. É lá na tua vizinhança. É lá no meio da tua família. O que eu falo, onde eu frequento, com quem eu divido a minha vida, e por aí vai, irmãos. Nós precisamos ter a consciência que o Senhor Jesus está voltando e Ele quer da igreja santidade. Ele quer da igreja fidelidade. Ah, pastor, mas é tão difícil. Sim, não é fácil, mas quando nós queremos e nos aproximamos do Senhor e dizemos a Deus: olha, Senhor, eu não sou perfeito, eu tenho esta falha aqui, eu tenho aquela ali, eu tenho essa outra aqui, mas me ajuda, porque eu quero acertar, eu quero glorificar o teu nome, eu quero ser testemunha do Senhor, eu quero que o mundo veja a luz do Senhor na minha vida. Ele vai nos abençoar, irmãos, Ele vai nos capacitar para a glória do seu nome. Nós vamos encontrar vários textos. E eu tenho alguns anotados aqui, mas eu quero só citar, que falam sobre esse encontro com o Senhor. Poderia citar a parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25, muito conhecido da igreja, onde fala que o noivo vem. 5 virgens prudentes, 5 virgens nécias. As 10 sabiam que haveria o momento do encontro com o noivo, e as 10 deveriam estar preparadas. Porém, 5 dormiram, estavam despreparadas. E à meia-noite ouviu-se o grito: lá vem o noivo. E começou o desespero das nécias, das despreparadas. E a palavra diz que o reino dos céus, à volta do Senhor, será semelhante a isso. E eu estarei preparado? E você estará preparado? Preparada? Você, jovem, vai estar preparado? Você, homem, mulher, igreja, nós estaremos preparados? Porque Ele vem, não necessariamente à meia-noite, mas dia e hora ninguém sabe. Por isso eu devo estar preparado todos os dias, todos os momentos. E o que é que o Senhor vai fazer, queridos? Nós temos no capítulo 13 do Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, 13, 47 a 50. Esse eu gostaria de ler com você para a gente se aproximar do final. Mateus capítulo 13, 47 a 50. Amém. Diz assim: igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos dos bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos.
Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Se Jesus voltasse agora, ia pegar a gente desapercebido. Vai haver essa separação, irmãos. Você que está aqui hoje, que de repente ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, você gosta da igreja, você gosta de vir à igreja, você gosta dos louvores, você se sente bem, mas eu quero dizer para você que não basta isso. Não basta apenas gostar. A gente às vezes tem uma expressão que muitos usam, que dizem assim: amigo do Evangelho. Amigo do Evangelho é quem pratica a palavra. Pode ser um simpatizante, gostar da igreja, e é bom que goste. Mas, querido, eu quero dizer para você que Jesus está voltando. Não é uma história de carochinha, não é uma lenda, não é algo que alguém falou, mas é uma ficção. Não, é realidade. Jesus está voltando. Nós precisamos estar preparados para nos encontrarmos com o Senhor. Você precisa sair do caminho que você está trilhando, distante de Deus, desagradando ao Senhor, e vir a Cristo, porque Ele te ama e Ele não quer que você se perca. O desejo de Deus é salvar a tua vida. Timóteo, na sua carta, escreve que o desejo de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E a verdade é Jesus Cristo. Não adianta apenas você gostar do Evangelho, você gostar de estar na igreja. Não, você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo, porque Ele breve vem. O que nós vemos aí, irmãos, está mostrando, a mídia está mostrando, nos jornais, na internet, para onde nós formos, o Senhor está mostrando que Ele vem, que Ele está às portas, e nós precisamos estar com os nossos pés firmados no Senhor. Nós precisamos estar em plena comunhão com Deus, queridos, porque não é o desejo dEle que nós nos percamos. Vai haver essa separação, como aquela pescaria. Os peixes bons serão colocados num cesto, os ruins serão colocados em outro e serão descartados. Nós vemos também um texto que fala sobre aquela parábola, onde o Senhor vai separar os bodes das ovelhas. Os que estiverem à sua esquerda, afastai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Mas aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai, possuir o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Isso é uma realidade, querido. Jesus vem, e essa é a mensagem da igreja, porque muitas vezes nós vemos por aí mensagens que massageiam o ego. Ah, você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo, o Senhor vai abrir as portas, você vai ser próspero, você vai ter aquilo que você perdeu, você vai resgatar. A maior prosperidade é ter Cristo na vida. Eu preferia morrer num casebre sem ter nada, mas me encontrar com o Senhor na sua volta.
É melhor não ter nada aqui, socialmente, materialmente falando, mas ter a prosperidade maior, que é a comunhão com o Senhor e um lugar reservado que Ele mesmo foi preparar para nós. Que a igreja possa, queridos, estar firmada no Senhor. Que nós possamos estar firmados neste Deus vivo, neste Deus poderoso. Porque o próprio Jesus disse: passarão os céus, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. É tempo de cada vez nos aproximarmos mais do Senhor, irmãos, porque os dias são maus. Os dias são maus. A batalha, a luta do diabo é para nos tirar da presença de Deus. E ele vai tentar fazer isso de várias maneiras. Às vezes dentro do próprio lar, no meio da própria família. Mas nós precisamos estar firmados. Porque Jesus disse que quando nós estamos na rocha, pode vir o que vier, a nossa casa espiritual, Mateus 7:24, ela não desaba. Vem a chuva, vem o vento, vem a força do mar, vem o que for, nós permanecemos firmes, porque estamos firmados na... Foi muito fraco, estamos firmados na... E quem é a rocha? Jesus Cristo de Nazaré. Que possamos nos firmar na rocha cada vez mais. Mas quando não estamos firmados na rocha, a Bíblia diz que o homem insensato é assim. O que é um homem insensato? Um homem que pensa que a Bíblia não vai acontecer, um homem que está nem aí para as coisas, achando que o que importa é viver, o que importa é aproveitar, porque daqui a pouco eu morro, sim, morre, e se não tiver com Cristo vai para o inferno. Que palavra dura, irmãos. Mas é a palavra de Deus. É a responsabilidade da igreja, é a missão da igreja, anunciar que Jesus vem. Deus é amor, pastor, mas Deus me ama, Deus vai me dar uma oportunidade. Eu já vi até alguém dizer assim, pregar e dizer: Jesus não voltou ainda porque está esperando você se converter. Não, Ele não veio ainda porque não chegou a hora do Pai dizer: vai buscar a minha igreja, meu filho. Porque quando Ele disser assim, Ele vem. Nós é que precisamos aproveitar as oportunidades. Nós é que precisamos aproveitar enquanto a porta está aberta. Tem um hino muito novo que diz isso: a porta da graça aberta está, mas eis que em breve ela se fechará. A porta da graça aberta está, mas eis que em breve ela se fechará. Isso é uma realidade. A porta da graça está aberta, mas em breve ela vai fechar, porque Jesus vai voltar, queridos, e nós precisamos estar firmados nele. Quero finalizar dizendo: você que está aqui hoje, que ainda não fez um encontro com o Senhor, que ainda não fez um pacto, uma aliança com este Deus poderoso que nos amou e nos ama tanto, ao ponto, João 3,16, tão conhecido, certamente você conhece. Você talvez nem sirva ao Senhor, mas conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele te ama. Ele foi capaz de entregar o único Filho por você, por mim, por todos nós,
por toda a humanidade. Não foi por alguns, foi por todos. Mas a decisão é sua. É muito pessoal. O esposo não pode decidir pela esposa, o pai pelo filho, o filho pelo pai e vice-versa. É muito pessoal. Você que escolhe onde você quer passar a eternidade. Já ouvi pessoas dizendo: o inferno é aqui, que mundo é esse? É não, santo. Se fosse, era uma maravilha. A palavra diz: é choro, ranger de dente e onde o bicho não morre. É tormento eterno. Ou vida eterna com Cristo, ou tormento, morte eterna sem Cristo. Tenha consciência disso e entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Quando você fizer a decisão, Ele mesmo se encarrega de ajudá-lo, de guiá-lo, de fortalecê-lo para que você permaneça. Não tenha medo. Como muitas pessoas dizem: eu não quero aceitar hoje e sair amanhã. Não faça isso. Aceite hoje e permaneça. Peça ao Senhor: Senhor, me ajuda. Senhor, me guarda, me protege, me guia, para que eu permaneça firme. E Ele vai fazer isso, porque é o maior desejo de Deus, que você esteja próximo a Ele e Ele possa chamá-lo de filho, de filha. Portanto, igreja do Senhor, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Amém, queridos? Que o Senhor continue abençoando a tua vida, que o Senhor continue abençoando a vida da igreja abundantemente, para a glória, no nome de Jesus. Foi bom estar aqui e certamente estaremos aqui tantas outras vezes, não com o objetivo de pregar, viu, irmãos? Porque eu sou assim, eu vou para pregar, eis-me aqui. Mas o melhor de tudo é adorar e glorificar o nome do Senhor, fazer a vontade de Deus. Amém? Ora por nós, ora pela minha esposa, minha família, em nome de Jesus, e que Deus continue os abençoando.